Mas hoje, um formato um pouco diferente. Nós vamos montar hoje aqui a seleção da década aí, de 2010 a 2020. Lembrando a vocês aí que o canal é opinativo, tá? Então aqui é questão de opinião, cada um vai dar sua opinião, cada um vai dar o seu voto em relação a isso. Então fique à vontade aí para discordar, se você não estiver de acordo aí com alguma opinião nossa. E deixa aí também nos comentários abaixo aí a sua seleção e deixa como você montaria aí abaixo aí nos comentários, valeu? Então aqui a gente vai começar agora, a gente separou alguns nomes, tá? A gente vai começar pela posição do goleiro. A gente separou 4 goleiros aí, um de cada time. E cada um vai dar sua opinião e vai dar seu voto. Qual goleiro botaria aí na seleção dessa última década aí? Beleza? Vamos lá, os goleiros são Jefferson do Botafogo, Martins Silva do Vasco, Diogo Cavalieri vai representar o Fluminense e o Diogo Alves do Flamengo. Beleza? Queria começar aí com o voto aí do Felipe. Beleza. Então, os 4 goleiros top, né? Marcaram época, marcaram o tempo em que eles estiveram no time deles, mas eu acho, eu tenho preferência pelo Jefferson, principalmente pelo fator seleção também. Então, eu sigo na mesma linha, né? O Jefferson, ele tem história no Botafogo, ele é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo e é um jogador que é mais marcado pela torcida. O Vasco, ele tem o Martins Silva, mas ele tem outros goleiros, o Fluminense teve outros goleiros, o Flamengo teve o Bruno e tudo mais. A gente está falando de década, né, de fato, e até eu faço uma menção ao Gatito, por isso, em relação ao Botafogo. O Gatito também é um goleiro que eu acho que tem que ser lembrado, né, uma menção a ele, mas eu também voto no Jefferson, né? O Jefferson pegou o pênalti do Messi também, fica atrás, e assim, pro Carioca, aquela defesa no pênalti do Adriano em 2010, o jogo tava 2-1 pro Botafogo, já estava perto do final, ele pegou aquela bola do Adriano numa cobrança de pênalti ali, que deu o título do Botafogo. Eu também voto no Jefferson. É incontestável como o Jefferson foi importante aí. O Jefferson, assim, dentre esses todos aí, o Jefferson ficou esses últimos 10 anos, né? Foi o único que teve desde 2010 até agora, parou em 2019. Então, assim, também é indiscutível a carreira do Jefferson aí como goleiro. Então, assim, meu voto é no Jefferson também. Então, já foi garantido aí Jefferson como goleiro da nossa seleção. Vamos lá, então, vamos seguir aqui. Lembrando que eu esqueci de falar no começo, essa formação tem que montar o 4-4-2, tá? Então, vamos agora para o lateral direito, tá? Os laterais direitos que eu separei, que marcaram essa época aí, esses últimos 10 anos, eu separei o Léo Moura do Flamengo, o Fagner representando o Vasco, o Lucas representando o Botafogo e o Bruno representando o Fluminense. Aí, Matheus, começa aí dando sua opinião e falando o porquê do seu voto. Também foram laterais marcantes para cada clube, mas assim, eu acho que não é tão difícil nesse quesito. Eu voto no Léo Moura. É até um pouco parecido em relação ao Jefferson, porque é um cara que fez muita história, é um jogador também que vestiu a camisa do Flamengo há muito tempo, mas a história dele no Flamengo foi marcante, ganhou Cariocas. Acho que a lateral direita fica mais representada na seleção com o Leonardo Moura. Sem sombra do Léo Moura, por mais que eu seja vascaíno, o Fagner de alguma forma marcou ali os 2 anos que ele jogou no Vasco, mas não se compara à carreira que o Léo Moura teve no Flamengo. Eu também acredito que, assim, quando você pensa em lateral direito assim no Rio, não tem outro jogador que não seja Léo Moura, né? Pelo que ele marcou, pelo que ele representou a camisa do Flamengo. Então, assim, acho que também é unânime. Como goleiro, eu acho que unânime também é o voto do Léo Moura. Então, já vou deixar aqui o Léo Moura separado aqui. O Léo Moura é nosso lateral direito. As primeiras 2 posições não teve nenhuma polêmica, né? Votos unânimes. Acho que agora que vai começar a ter polêmica. Vamos lá, para a lateral esquerda. Eu separei o Carlinhos do Fluminense, jogou em 2012, o Márcio Azevedo do Botafogo, o Ramon representando o Vasco e o Felipe Luiz representando o Flamengo. Vou começar com o meu voto. Eu vou falar por quê. Eu voto no Carlinhos. O Carlinhos fez uma temporada no Fluminense em 2012 absurda. O título do Fluminense em 2012 brasileiro. O Carlinhos deitou no lateral esquerdo, sempre foi um lateral esquerdo, desde a passagem do Fluminense, muito técnico. Então, assim, lembrando, nessa última década aí, 2 laterais direitos que passaram no Rio, eu não vejo outro melhor que o Carlinhos.
Então, eu até sigo um pouco da linha de raciocínio, porque, teoricamente, se a gente fosse pensar, os 4 são ótimos jogadores, os 4 são muito técnicos, os 4. Mas, assim, teoricamente, você fica pensando, pô, o Felipe Luiz fica na Europa, jogou no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid, jogou na seleção, jogou Copa do Mundo e tal. Mas, assim, em relação ao clube em si, o Carlinhos representou mais. O Carlinhos ele ainda foi mais completo do que os outros, porque o ano dele, do Brasileiro de 2012, foi um ano espetacular. Se eu não me engano, ele foi lembrado na seleção em algum amistoso, ou pré-olímpico, ou eliminatória, eu não me lembro agora, mas eu acho que ele chegou a ser lembrado porque o ano dele foi brilhante. E meu voto também vai para o Atlético Fluminense. Para mim, assim, é até perto dos outros nesse sentido, eu acho que ele até ganha com uma certa facilidade. Então, diante do que vocês falaram, junto com vocês, voto no Carlinhos. Apesar do que eu acho que o Ramon também, no título da Copa do Brasil, foi sensacional. Jogou muito, muito mesmo. Lateral esquerdo agressivo. Mas realmente o Carlinhos foi mais completo. Show de bola, então o Carlinhos segue sendo nosso lateral esquerdo. Então agora vamos para os zagueiros. Os zagueiros que eu separei foram Dedé do Vasco, Gum do Fluminense, Anderson Martins do Vasco, Carlos do Botafogo, Dória do Botafogo, Juan do Flamengo, Leandro Eusébio do Fluminense e Rodrigo Caio do Flamengo. Vamos lá, aqui eu vou fazer o seguinte, galera. Eu quero que vocês montem, os votos vão ser o seguinte. Vocês vão montar essa dupla de zaga e a gente vai ver qual jogador recebeu mais votos. E no final a gente decide aí como é que vai ser essa dupla de zaga, beleza? Não, minha dupla de zaga vai ser Dedé e Gum. Dedé porque jogou muito. No tempo que ficou no Vasco, assim, foi soberano, né? E o Gum também porque marcou o tempo que ele fez no Fluminense, foi um camarada de títulos pelo Fluminense, e ele só teve uma queda brusca de rendimento no tempo final dele no Fluminense. E aí realmente ele começou a sofrer. E aí o futebol dele começou a ficar duvidoso e tal, a ponto da torcida do Fluminense falar que quem tem Gum tem medo, mas inicialmente assim ele jogou muito. Olha, realmente é muito difícil, porque você tem jogadores muito bons, né, até melhores do que, por exemplo, o Gum. É difícil você botar na seleção, você ir para que lado? A questão de melhor tecnicamente, de gosto pessoal ou de história. Em relação ao futebol apresentado, né, história nos clubes, o Felipe tem toda a razão. E um dos meus zagueiros é o Dedé. Isso aí é fato, porque o Dedé, para mim, ele tem os 3. Ele tem essa questão do meu gosto pessoal, ele tem essa questão do futebol técnico, é um zagueiro forte, raçudo, é difícil você passar dele, e é a questão de que marcou no clube. Né? Então, o Dedé já é meu voto. Eu também votaria no Gum, nesse sentido. Só que aí, se eu pegar nos 3, em relação à técnica, eu acho que o Gum já cai um pouco. Né? Então, assim, a minha zaga, até porque eu também acho que os 3 se encaixam, a minha zaga é Dedé e o Juan. O Juan do Flamengo é um cara que tem esses 3 pontos que eu considerei. Assim, no voto, né, minha zaga também, eu vou seguir o meu voto no Felipe, eu fico com o Dedé do dia. Porque, assim, foi incrível também como o Dedé se mostrou um jogador absurdo, né? Assim, o que a gente sabe, todo mundo sabe que ferrou o Dedé, tanto depois da sequência depois que o Cruzeiro foi as lesões. Então o Dedé é meu voto, é certo que ele deu meu voto. E eu voto no Gum pela história, pelo que o Gum representa. Assim, a gente sabe que o nosso canal é opinativo, é a nossa opinião. Então, assim, pelo que o Gum representa para o Fluminense, por mais que ele seja um zagueiro bem fraco tecnicamente, mas assim, por ser um cara guerreiro, eu acho que o time de guerreiros passa, como o Fluminense lançou esse negócio de time de guerreiros, passa muito pelo Gum. O Gum se mostrou um guerreiro desde quando o Fluminense deixou de cair e voltou assim, surpreendente, ganhando títulos. Assim, então não tem como deixar o Gum fora. Quem marcou essa década, falando dessa década para mim, foi o Dedé. Então, assim, o que a gente vai decidir aqui? Dedé recebeu 3 votos, o Gum recebeu 2. Matheus, então você vota no Juan,
cancelado e a zaga fica sendo de 10 dias. Tá bom? Tudo bom. Agora vai começar a polêmica. Vamos seguir pro meio de campo. Os volantes, né? Agora 4-2. São 2 volantes, é o mesmo esquema aí do que a gente fez na zaga, tá? É o mesmo esquema. Então vamos lá, os volantes que eu separei foram Leandro Guerreiro do Botafogo, Alan do Vasco, Renato Abreu do Flamengo, Cícero vai representar o Fluminense, mesmo hoje do Botafogo, Felipe Maestro do Vasco, João Paulo do Botafogo, o Elias do Flamengo e o grande Deco do Fluminense. Vou dar meu voto, tá? A minha volância aí, que eu morro desses últimos 10 anos aí, o primeiro voto no Deco. É quase impossível não pôr o Deco também. Eu vou da Europa voando. Eu estou em muita dúvida aí entre o Renato Abreu e o Felipe. Porque o Felipe também é um cara absurdo, sim. Um futebol absurdo no jogo do Vasco. O cara mostrou ser totalmente técnico. O cara sempre teve. Ele mesmo recebeu esse apelido de maestro, não é à toa. E o Renato Abreu foi um símbolo do Flamengo há muito tempo também. Um cara que também foi grande do Flamengo também. Mas eu acho que entre esses dois aí eu fico com o Felipe, pelo meu gosto pessoal, tá? Não por achar que o Felipe jogou mais que o Renato Abreu, mas pelo meu gosto pessoal eu fico com o Felipe. Então eu voto no Deco do Felipe. Bom, então, é realmente bem difícil, né? Mas assim, a minha avaliação é essa, como eu fiz com goleiro, laterais, como eu fiz com zagueiro. A questão de gosto pessoal, eu faço meio que uma junção dos 3. Gosto pessoal, história no clube e tecnicamente, né? O Deco para mim é os 3, né? Até porque no Fluminense ele não jogou tanto tempo, mas ele honrou a camisa, né? Isso é fato, e um baita do meio de campo, não tem como não votar o meio. E a minha votação, eu voto no Leandro Guerreiro do Botafogo junto com o Deco. Por quê? Nessa questão do meu tipo de análise, é um jogador que eu sempre gostei pessoalmente, porque era um cara que se esforçava em campo. E até no meu time, se eu for falar meu time, tem que ter um marcador. Se for botar Felipe e Deco, quem vai marcar no meu time, né? Então, eu vou de Deco e Felipe. O Deco não precisa comentar muito. Ele, dentre esses nomes que a gente citou, sem dúvida alguma, desponta. E o Felipe, pelo ano que ele fez no Vasco, na ocasião. E no outro ano também jogou muito bem. E infelizmente só saiu do Vasco na ocasião, porque poderia ajudar muito ainda por conta daquela briga com o René Simões, né? Enfim, mas eu acho que ele jogou muito no ano em que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e no outro ano. Então o meu voto vai no Felipe. Show de bola, então. Bom, a gente decidiu aqui. Ficou 3 votos pro Deco, 2 pro Felipe e 1 pro Leandro Guerreiro. Então fica sendo aí Deco e Felipe, dupla de volantes. Vamos partir agora pro meio de campo, também tem bons nomes aí. E vai ser polêmico também. Vamos lá, os nomes que eu separei aqui no meio de campo. Mesmo esquema também, tá? Só pra deixar aí explicado. Lúcio Flávio do Botafogo, Conca do Fluminense, Nenê do Vasco, Sidorf do Botafogo, Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, Thiago Neves do Fluminense, Everton Ribeiro do Flamengo e Diego Souza do Vasco. Quero começar aí com o voto do Felipe. Beleza. Eu vou de Conca e Diego Souza, porque dentre os nossos escolhidos aí, eu acho que os dois foram que despontaram mais no seu ali no time. Conca e Diego Souza foram mais decisivos. Vamos lá. Poxa, tem muito jogador bom aí, cara. É difícil você deixar um outro de fora, né? Mas assim, cara, não tem como, assim, você deixar um Sidorf de fora, não tem como. Porra, é o Sidorf, é um cara, não tem como. Eu voto no Sidorf, não é um voto assim, é gosto, é um cara que calma com as vestas da torcida. E aí no segundo voto, assim, eu confesso que eu tô bem na dúvida, porque outro nome que é um nome brilhante, né, é o Ronaldinho Gaúcho, porque, pô, é o bruxo e tudo mais. E eu até eu começar a falar, eu votaria em Sidorf e Ronaldinho Gaúcho. Mas eu vou fazer uma menção ao Thiago Neves, porque
ele, além de ele ter sido campeão junto com o Gaúcho em 2011, ele tem uma história também boa no Fluminense, né? Eu acho que no meio de campo ali, acho que seria injusto até o Thiago Neves não estar. Então, a minha votação, lembrando que o Conca e o Diego Souza também são jogadores que devem ser lembrados, né? O Conca principalmente. Mas meus votos são Seedorf e Thiago Neves. Eu vou votar. Primeiro eu vou votar no Seedorf, porque eu voto no Seedorf. Pelo que ele representou no Botafogo, cara, em 2013. O Botafogo não jogava Libertadores há anos. O Botafogo não disputava o Campeonato Brasileiro há anos. Entendeu? E o Seedorf fez uma mudança de raciocínio naquele time do Botafogo, porque aquele time do Botafogo, por mais que tinha bons nomes, o Seedorf chegou mudou assim, o pensamento. Quem viu bastidores naquela época notou que o Seedorf mudou muita coisa, tirou concentração. E aquilo levou o Botafogo para a Libertadores, em 2014. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Seedorf deu uma mudança na década do Botafogo. E o meu segundo voto também vai ser polêmico, porque é uma questão de gosto, é uma questão também do que eu enxergo que o cara tem feito. Eu vou votar no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro chegou, se eu não me engano, em 2016 para o Flamengo, 2016, 2017. Porém, assim, em 2017 o Everton Ribeiro já foi em 2017 razoável. Ele chegou no meio do ano, assim, foi meio contestado. Mas, assim, em 2018 ele jogou muito. E em 2019, mano, 2019 do Everton Ribeiro foi impecável. Gostaria muito de votar no Conca, porque eu acho que o Conca também fez uma virada de chave do Fluminense. Só que, assim, eu acho que nessa última década, o Everton Ribeiro me marca muito mais do que o Conca. Então, galera, como ficou 4 votos aí, ficou um voto do Conca, outro do Thiago Neves, outro do Diego Souza, outro do Everton Ribeiro, a gente vai fazer um desempate aí com 2 semifinais aí. Beleza? O Felipe escolheu o Conca e o Diego Souza, então para não ficar injusto com o Felipe, a gente vai botar Conca, que foi o primeiro voto do Felipe, contra o Thiago Neves, que foi o segundo voto do Matheus. A gente vai fazer a primeira semifinal aí. Meu voto é entre Conca e Thiago Neves. Eu fico com Conca, para mim o Conca foi muito mais jogador, e o Conca representou muito mais. Então, como eu continuo com o meu voto no Thiago Neves, eu acho que o Conca ele fez uma campanha brilhante. Eu acho até mais jogador que o Thiago Neves, mas eu acho que o Conca ele foi mais jogador na década passada do que na década atual, né? E o Thiago Neves fez mais história que o Conca na década atual. Como eu falei, ele foi campeão com o Flamengo e com o Fluminense. Então, acho que nesse ponto, acho que o Thiago Neves ainda ganha. Eu acho que é injusto ele não estar na lista da década. Mas, enfim, meu voto é nele. Conca e Thiago Neves vão no Conca. Beleza, então o Conca foi pra final. Agora vamos fazer a segunda semifinal aí. Então, mantenho o Diego Souza. Por mais que o Everton Ribeiro realmente tenha jogado muito nesses 2 anos, vocês citaram, mas eu mantenho o Diego Souza no sentido de que o Diego Souza ele foi o 10, ele foi soberano. O elenco do Vasco compara ao elenco do Flamengo atualmente. De certa forma, o Everton Ribeiro conta com jogadores assim, de um nível muito alto ao lado. Por mais que o time do Vasco na época um time razoável, era um time bom, mas não o elenco do Flamengo de hoje. E o Diego Souza foi soberano, tanto na Copa do Brasil, pela infelicidade daquele chute lá que o Cássio defendeu, o cara não se consagra, né? Então ele jogou muito também na Libertadores no ano seguinte e no Brasileiro. Enfim, então eu permaneço com o Diego Souza pelo destaque que ele teve nos 2 anos que ele jogou lá no Vasco. Então, também é uma votação muito difícil. Eu acho que o Diego Souza, ele é um jogador que, tipo assim, ele brilhou em vários times. O Diego Souza jogou, acho que só no Flamengo que ele não jogou tão bem. Mas ele foi bem no Fluminense, jogou, óbvio, no Vasco, no Grêmio, no Cruzeiro, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, enfim. Ele é um jogador até rodado. Né? Mas, assim, em década, pra mim, o Everton Ribeiro foi mais jogador que o Diego Souza. Eu vou manter meu voto no Everton Ribeiro, por mais que eu gosto muito do Diego Souza. Eu acho que o Diego Souza é um baita do jogador. Então, a final ficou entre Conca. Vou começar pelo meu voto. Entre Conca e Everton Ribeiro, cara, por mais que eu gosto muito do Conca, eu vou ficar com o Everton Ribeiro. Conca. Se a gente fosse pegar
de 2000 a 2020, eu votaria no Conca com facilidade. Óbvio, 2010 o Conca jogou muito. Jogou, concordo. Como a série seria até incoerente, eu não votei no Conca na outra. Votei no Everton Ribeiro na outra. Eu vou votar no Conca agora? É difícil. Então eu acabo ficando com o Everton Ribeiro. Mas como eu reitero, não estaria na minha seleção da década mediante os primeiros nomes da lista. Beleza, então ficou decidido. Everton Ribeiro e Seedorf é o nosso meio de campo. Vamos seguir agora com os atacantes aí, outra polêmica. Vamos embora. Os atacantes que eu separei foram Louco Abreu do Botafogo, Fred do Fluminense, Gabigol do Flamengo, Guerreiro do Flamengo, Alexandre do Vasco, Éder Luiz do Vasco, Elkson do Botafogo e Pedro do Fluminense. Então eu vou com Gabigol e Fred. Eu acho que foram mais vitoriosos pelos times. Então não tem muito o que falar. Vou dar meu voto aqui e já é garantido também. Diferente do voto do Matheus. Gabigol e Fred também pra mim. Não foge disso, era a minha votação já de início. Era a primeira dupla que eu já tinha resolvido era essa. Porque não tem como, assim. Os outros nomes são essenciais. Se tivesse século XXI, a minha era Romário e Adriano, não tinha como. Então ficou decidido a nossa seleção 4-4-2 aí. Ficou decidido como Jefferson no gol, lateral direito Léo Moura, zagueiros Dedé e Lu, lateral esquerdo Carlinhos, volante Felipe do Vasco e Deco do Fluminense, meio de campo Seedorf e Everton Ribeiro e atacantes Fred e Gabigol. Essa é a seleção que a gente montou. Nos bastidores aqui houve algumas discordâncias aí, não quis entrar em polêmicas, mas houve algumas discordâncias. Como eu disse aqui, galera, o canal é opinativo, tá? Isso aqui foi uma questão de opinião. A gente não quer falar que a nossa opinião é absoluta. Isso aqui, a gente fez a nossa seleção aí. Eu espero que você também deixe sua seleção aqui embaixo, aqui, nos comentários. Se você discorda aí de alguma posição, se você concorda aí com todas as posições. Valeu? Essa seleção aí embaixo aí. Também não esqueça de se inscrever no canal aí, ajudar a gente a crescer esse canal. Estamos trazendo conteúdos aí semanais aí para crescer o canal. Então não esqueça de dar sua ajuda aí, deixando o seu like aí, se inscrevendo, beleza? Ativando as notificações para você ficar por dentro aí, sempre que tiver algum vídeo novo aí. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje aí, espero que você tenha gostado. E é isso, tamo junto, até a próxima.